Teia de aranha captura 6 galáxias em torno de um buraco negro supermassivo por Elizabeth Weil. Publicado pela primeira vez 3 Montes Ago. 6 galáxias ficaram presas em órbita ao redor de um buraco negro supermassivo durante o início da história do universo, revelam novas observações. Os novos dados do Very Large Telescope, VLT, do Observatório Europeu do Sul no Chile e outros observatórios dão aos astrônomos uma ideia da evolução do buraco negro quando o universo tinha menos de 1 bilhão de anos, de acordo com um comunicado do ESO. Um mistério dos buracos negros supermassivos é como eles se tornaram tão grandes, alguns contendo bilhões de vezes a massa do Sol. Buracos negros supermassivos também são relativamente comuns, eles se escondem no coração da maioria, se não de todas as galáxias, incluindo nossa Via Láctea. As novas observações alimentam a ideia de que tais buracos negros crescem em ambientes gasosos dentro de grandes estruturas semelhantes a teias, de acordo com o ESO. Relacionado, porque a primeira foto de um buraco negro é um anel laranja. Uma representação artística de um buraco negro supermassivo com uma teia de galáxias presas em sua órbita. Crédito da imagem, ESO L. Calçada. Esta pesquisa foi impulsionada principalmente pelo desejo de compreender alguns dos objetos astronômicos mais desafiadores, buracos negros supermassivos no início do universo, disse o autor principal Marco Mignoli, astrônomo do Instituto Nacional de Astrofísica de Bolonha, Itália, no comunicado. Esses são sistemas extremos e, até o momento, não tivemos nenhuma boa explicação para sua existência. Mignoli disse que meia dúzia de galáxias foram encontradas em uma teia de aranha de gás que se estende desde o buraco negro até uma distância 300 vezes maior do que a Via Láctea. O rico ambiente de gás poderia explicar por que esses buracos negros cresceram tão rapidamente no curto período de tempo após o Big Bang. As estruturas de teia de aranha podem ter crescido a partir de coleções de matéria escura, que é uma substância mal compreendida que constitui a maior parte da matéria em nosso universo, mas só pode ser detectada por meio de seus efeitos gravitacionais. As galáxias na nova pesquisa eram apenas um pouco mais fáceis de detectar. Os astrônomos precisaram de várias horas de observações de vários grandes telescópios ópticos, incluindo o VLT, para estudá-las. Nossa descoberta dá suporte à ideia de que os buracos negros mais distantes e massivos se formam e crescem dentro de halos de matéria escura em estruturas de grande escala, e que a ausência de detecções anteriores de tais estruturas foi provavelmente devido a limitações de observação. Colin Norman, coautor da nova pesquisa e astrofísico da Universidade Johns Hopkins em Baltimore, disse no mesmo comunicado. Os cientistas serão capazes de estudar melhor essas estruturas quando o Extremely Large Telescope do ESO ficar online, já que o instrumento foi projetado para perscrutar o universo primitivo e detectar galáxias ainda mais fracas. A primeira luz do telescópio, quando ele coletará imagens de teste do céu, deve ser em meados da década de 2020. Um estudo baseado na pesquisa foi publicado em 1º de outubro na revista Astronomy and Astrophysics. 6 galáxias presas na teia de um antigo buraco negro supermassivo. Os astrônomos descobriram meia dúzia de galáxias, que se formaram no primeiro bilhão de anos do universo, bloqueando um buraco negro supermassivo. Por Caitlin Bongiorno publicado, sexta-feira, 2 de outubro de 2020. Tópicos relacionados: buracos negros, galáxias, Cosmic Web. 6 galáxias presas na teia cósmica em torno de um buraco negro supermassivo. O conceito deste artista mostra as 6 galáxias, que os astrônomos acham que podem ser as galáxias mais brilhantes de um grupo maior, foram encontradas cercando um buraco negro supermassivo no início do universo. Esta é a primeira vez que os pesquisadores descobriram um grupo tão coeso de galáxias logo após o Big Bang. ESO L. Calçada. Os astrônomos muito lutam para entender como os buracos negros supermassivos podem ter se formado no início do universo. Eles sabem que esses Golias cósmicos precisariam crescer extremamente rápido para atingir seu status supermassivo tão rapidamente, cerca de 1 bilhão de anos após o Big Bang. Mas exatamente onde eles encontraram grandes quantidades de matéria para se empanturrar ainda não está claro. Agora, novas descobertas do Very Large Telescope, VLT, do European Southern Observatory, publicado em 1 de outubro na Astronomy and Astrophysics, podem fornecer a resposta. As 6 galáxias da velha escola recém-descobertas residem dentro de uma vasta teia de gás,
que se estende por cerca de 300 vezes o diâmetro da Via Láctea, e foram observadas graças a extensas observações pelo VLT. Depois de analisar os dados, os pesquisadores determinaram que estavam vendo essas galáxias como elas existiam apenas 900 milhões de anos após o Big Bang, quando o universo tinha pouco mais de 6% de sua idade atual. Esta é a primeira vez que um agrupamento tão próximo de galáxias foi encontrado no primeiro bilhão de anos do universo. Além disso, no centro do Moche Pit galáctico fica um buraco negro supermassivo cerca de 1 bilhão de vezes a massa do Sol. Buracos negros supermassivos no início do universo são sistemas extremos e, até o momento, não tivemos nenhuma boa explicação para sua existência, disse o autor principal Marco Mignoli em um comunicado de imprensa do ESO. Alimentando um buraco negro. Os cientistas sabem que há um limite para a velocidade de crescimento de um buraco negro, o limite de Eddington. Mas enquanto isso desempenha um papel na formação de buracos negros supermassivos no início do universo, a verdadeira questão com a qual os cientistas lutam é rastrear onde os primeiros buracos negros se originaram de suas refeições. A chave provavelmente tem a ver com a vasta teia cósmica do universo. Essa estrutura, literalmente, universal é tecida por todo o cosmos, conectando galáxias distantes, aglomerados de galáxias e superaglomerados por meio de fios de gases tênues conhecidos como filamentos. Os autores por trás do novo estudo pensam que seu buraco negro supermassivo e suas galáxias circundantes, apelidadas de SDSSJ 1030+0524, provavelmente se alimentaram do gás que foi armazenado em um nó emaranhado de filamentos de teia cósmica. Os filamentos da teia cósmica são como os fios da teia de aranha, disse Mignoli. As galáxias permanecem e crescem onde os filamentos se cruzam, e fluxos de gás, disponíveis para alimentar tantas galáxias quanto o buraco negro supermassivo central, podem fluir ao longo dos filamentos. Mas isso apenas empurra a questão ainda mais para trás. Como esses filamentos obtiveram o gás pela primeira vez? Os astrônomos acham que a resposta pode estar relacionada a outro mistério astronômico de longa data, a matéria escura. No início do universo, a matéria normal era muito quente para realmente se juntar e formar objetos gravitacionalmente ligados, como buracos negros e galáxias. Mas os pesquisadores acreditam que a matéria escura pode ter sido muito mais fria do que a normal. Isso significa que a matéria escura pode ter se agrupado no início do universo, formando estruturas gigantes conhecidas como halos de matéria escura. A gravidade dessas estruturas escuras teria continuado a girar em matéria normal, atraindo enormes quantidades de gás que permitiriam que as primeiras galáxias e buracos negros criassem raízes. As galáxias descobertas neste novo estudo também são algumas das mais fracas já observadas, o que significa que pode haver muito mais à espreita na área. Acreditamos que acabamos de ver a ponta do iceberg e que as poucas galáxias descobertas até agora ao redor desse buraco negro supermassivo são apenas as mais brilhantes, disse a coautora Bárbara Balmaverde. Descobertas 6 galáxias em enorme teia ao redor de buraco negro supermassivo. Por Daniele Cavalcante 01 de outubro de 2020 às 4. Buracos negros são objetos complexos e difíceis de se compreender, mas apresentam ainda mais desafios para a ciência quando falamos dos diferentes tipos que existem no cosmos. Um dos tipos mais intrigantes são os buracos negros supermassivos do universo primitivo, mas uma descoberta recente pode abrir novos caminhos para os pesquisadores entendê-los cada vez melhor. Nova análise do buraco negro fotografado em 2019 revela comportamento inesperado. Vento é detectado em erupção de buraco negro no infravermelho pela primeira vez. Buraco negro com 34 bilhões de massas solares é o que mais cresce no universo. Uma equipe utilizou dados do Very Large Telescope, VLT, do ESO, para investigar essa população misteriosa de buracos negros e descobriu algo inédito: 6 galáxias perto de um buraco negro supermassivo tão antigo que já existia quando o universo tinha menos de 1 bilhão de anos. A nova pesquisa foi publicada hoje, primeiro, na revista Astronomy e Astrophysics Letters. Essa descoberta pode ajudar os cientistas a investigar melhor a origem dessa categoria de buracos negros supermassivos. Também ajudará a entender um pouco melhor o período do universo primitivo, um período cósmico que compreende importantes eras da estruturação dos objetos que conhecemos hoje. O problema era que os estudiosos ainda não tinham encontrado uma explicação de como buracos negros daquela época puderam crescer tanto em tão pouco tempo. Teias cósmicas e gases.
Teia cósmica e buraco negro supermassivo. Concepção artística do buraco negro central e das galáxias presas na teia cósmica de gás. Imagem, reprodução/ESO/ele calçada. O buraco negro em questão é conhecido como quasar SDSSJ103027.09 mais 052455.0 e tem 1 bilhão de massas solares, muitíssimo maior que o supermassivo existente no centro da Via Láctea. O Sagitário A pronuncia-se Sagitário Estrela. De acordo com as observações obtidas com VLT, há várias galáxias em torno dele, todas situadas em uma teia cósmica de gás que também é muito vasta, com 300 vezes o tamanho da Via Láctea. Os filamentos da teia cósmica são como os fios de uma teia de aranha, explica Marco Mignoli, principal autor da pesquisa. Mignoli explica que essas galáxias permanecem e crescem onde os filamentos se cruzam. Ao longo desses filamentos, fluem correntes de gás que servem de alimento tanto para as galáxias, quanto para o buraco negro central supermassivo. Todo esse conjunto colossal emite uma radiação que viaja pelo espaço-tempo desde a época em que o universo tinha apenas 0,9 bilhão de anos, até que chegou aqui, na Terra, e foi detectada pelo telescópio do ESO. Isso significa que os astrônomos estão olhando para os objetos como eles eram há quase 13 bilhões de anos. De acordo com o coautor do artigo Roberto Gili, a equipe conseguiu preencher uma lacuna na compreensão sobre a formação e o crescimento dos buracos negros muito antigos e muito massivos, tão extremos mas relativamente abundantes, que evoluíram tão rapidamente depois do Big Bang que se tornaram um grande mistério. Agora, os cientistas já podem trabalhar com a ideia de que eles dispõem de uma grande quantidade de gás fluindo através de enormes estruturas de filamentos cósmicos. Mas de onde vieram os filamentos? Teia cósmica. Simulação de uma teia cósmica. Imagem, reprodução, Joshua Burrows Seagle. Como de costume, quando os astrônomos encontram a resposta para um mistério, se deparam também com novas perguntas. Se os filamentos cósmicos serviram de alimento para os buracos negros supermassivos primordiais, de onde vieram essas estruturas? Ou melhor, como elas se formaram? Os astrônomos cogitam que a matéria escura, outra estrutura misteriosa e pouco compreendida, seja a chave para encontrar essa resposta. A matéria escura é algo que compõe a maior parte da matéria do universo, mas é invisível e praticamente indetectável. Os cientistas consideram que ela foi capaz de atrair enormes quantidades de gás no universo primitivo, formando assim as estruturas semelhantes a teias de aranha. Ainda de acordo com a equipe, nada disso havia sido detectado anteriormente por causa das limitações dos instrumentos observacionais disponíveis atualmente. As galáxias descobertas, por exemplo, estão entre as mais fracas, ou seja, pouco luminosas para nós, que os atuais telescópios conseguem encontrar. Muito mais pode surgir, no entanto. De acordo com a coautora do estudo Bárbara Balmaverde, esta descoberta é apenas a ponta do iceberg tratando-se desse assunto. Pensamos que as poucas galáxias que descobrimos até agora em torno deste buraco negro supermassivo sejam apenas as mais brilhantes, comentou ela, dizendo que há muito mais, com menos brilho, aguardando o desenvolvimento de telescópios potentes o suficiente para serem encontradas. Um desses telescópios pode ser o James Webb, que deve ser lançado no final de 2021. De acordo com a NASA, ele vai mudar a forma como pensamos sobre o céu noturno e nosso lugar no cosmos, fornecendo dados que poderão desvendar como as primeiras galáxias surgiram. Buraco negro monstro é pego se alimentando de galáxias presas em sua teia de aranha. Scott Sutherland, meteorologista e escritor de ciências. Terça-feira, 6 de outubro de 2020-2025. Esta descoberta pode revelar como os primeiros buracos negros se transformaram em gigantes supermassivos. O Halloween pode ser exclusivo da Terra, mas o cosmos certamente oferece ótimas decorações para esta época do ano. Os astrônomos acabaram de encontrar um buraco negro monstruoso se alimentando de galáxias presas nos fios de sua teia de aranha. Observando os primeiros tempos do universo, uma equipe de astrônomos fez uma descoberta inédita. Uma quasar brilhante, capturado como estava apenas 1 bilhão de anos após o Big Bang, foi revelado como um aglomerado de 6 galáxias diferentes ao redor de um imenso e crescente buraco negro supermassivo. Quasar é a abreviação de objeto quase estelar. É o nome que os astrônomos deram a objetos que agora sabemos que são buracos negros ativos, que emitem grandes quantidades de radiação ao engolir a matéria.
Os detalhes desta teia cósmica são revelados em um novo estudo publicado na revista Astronomy e Astrophysics. O Webb-of Supermassive Black Hole ESO segunda milésima 16ª. Quasar SDSSJ 103027.09 mais 052455.0, na impressão deste artista, é uma coleção de 6 galáxias diferentes presas nas fitas de uma teia de um buraco negro supermassivo, cerca de 300 vezes o tamanho da nossa galáxia Via Láctea. Crédito, ESO Calçada. Os filamentos da teia cósmica são como fios de teia de aranha, disse o autor do estudo Marco Mignoli, astrônomo do Instituto Nacional de Astrofísica, INAF, da Itália, em um comunicado à imprensa do Observatório Europeu do Sul. As galáxias se erguem e crescem onde os filamentos se cruzam, e fluxos de gás, disponíveis para abastecer as galáxias e o buraco negro supermassivo central, podem fluir ao longo dos filamentos. A equipe diz que esta é a primeira vez que eles viram um agrupamento tão próximo de galáxias, tão distante na história do universo. Além disso, eles acreditam que o que testemunharam pode ajudar a explicar um mistério persistente sobre os primeiros buracos negros. Existem 2 tipos básicos de buracos negros que os astrônomos descobriram. Buracos negros de massa estelar se formam quando uma estrela massiva morre e colapsa sobre si mesma. O mais extremo deles pode pesar cerca de 60 vezes a massa do nosso Sol. Buracos negros supermassivos, que existem no núcleo das galáxias, inclinam as escalas cósmicas em milhões a bilhões de vezes a massa do Sol. Um mistério persistente é como esses buracos negros supermassivos se formam. Buracos negros infográfico V2. A impressão que esse artista tem de um buraco negro supermassivo revela as diferentes características desses monstros cósmicos. Crédito, ESO, Esa Ubli, M. Cormecerani Bartman. Se os buracos negros supermassivos são simplesmente buracos negros de massa estelar inchados e superalimentados, como eles crescem tão rapidamente? Isso é especialmente verdadeiro para aqueles que estão nas primeiras galáxias do universo. Acredita-se que as primeiras estrelas a se formarem foram muito maiores do que qualquer uma das estrelas conhecidas de maior massa. Ainda assim, eles não teriam sido grandes o suficiente para produzir um buraco negro supermassivo após sua morte. A teia de galáxias alimentando o SDSSJ 103027.09 mais 052455.0 de fato contém matéria suficiente para alimentar o crescimento do buraco negro central em proporções supermassivas, dizem os pesquisadores. Quanto a como as galáxias poderiam ter se agrupado dessa forma, eles também têm ideias para isso. De acordo com o ESO, acredita-se que essas grandes regiões de matéria invisível atraiam grandes quantidades de gás no início do universo. Juntos, o gás e a matéria escura invisível formam as estruturas semelhantes a uma teia onde galáxias e buracos negros podem evoluir. Relacionado, aproximação no buraco negro supermassivo da maneira leitosa. Nossa descoberta dá suporte à ideia de que os buracos negros mais distantes e massivos se formam e crescem dentro de halos de matéria escura em estruturas de grande escala, disse o coautor Colin Norman, da Universidade Johns Hopkins, no comunicado à imprensa. Como Norman explicou, as limitações físicas dos telescópios atuais são provavelmente responsáveis por não terem visto outros aglomerados como este antes. Espera-se que futuros telescópios, como o Extremely Large Telescope do ESO, que está sendo construído no norte do Chile, forneçam aos astrônomos uma imagem mais clara do início do universo. Acreditamos que acabamos de ver a ponta do iceberg, disse a coautora Bárbara Balmaverde, astrônoma do INAF, e que as poucas galáxias descobertas até agora em torno deste buraco negro supermassivo são apenas as mais brilhantes. Fonte: ESO. O telescópio do ESO identifica galáxias presas na teia de um buraco negro supermassivo. 1 de outubro de 2020. Com a ajuda do Very Large Telescope, VLT, do ESO, os astrônomos encontraram 6 galáxias em torno de um buraco negro supermassivo quando o universo tinha menos de 1 bilhão de anos. Esta é a primeira vez que um agrupamento tão próximo foi visto logo após o Big Bang e a descoberta nos ajuda a entender melhor como os buracos negros supermassivos, um dos quais existe no centro de nossa Via Láctea, se formaram e cresceram até seus enormes tamanhos. Rapidamente. Ele apoia a teoria de que os buracos negros podem crescer rapidamente dentro de grandes estruturas semelhantes a teias que contêm bastante gás para alimentá-los.
Esta pesquisa foi impulsionada principalmente pelo desejo de compreender alguns dos objetos astronômicos mais desafiadores, buracos negros supermassivos no início do universo. Esses são sistemas extremos e até agora não tivemos nenhuma boa explicação para sua existência, disse Marco Mignoli, astrônomo do Instituto Nacional de Astrofísica, INAF, em Bolonha, Itália, e autor principal da nova pesquisa publicada hoje na Astronomia e Astrofísica. As novas observações como o VLT do ESO revelaram várias galáxias ao redor de um buraco negro supermassivo, todas localizadas em uma teia de aranha cósmica de gás que se estende a mais de 300 vezes o tamanho da Via Láctea. Os filamentos da teia cósmica são como os fios da teia de aranha, explica Mignoli. As galáxias se erguem e crescem onde os filamentos se cruzam, e fluxos de gás, disponíveis para alimentar tantas galáxias quanto o buraco negro supermassivo central, podem fluir ao longo dos filamentos. A luz desta grande estrutura em forma de teia, com seu buraco negro de 1 bilhão de massas solares, viajou até nós desde uma época em que o universo tinha apenas 0,9 bilhão de anos. Nosso trabalho colocou uma peça importante no quebra-cabeça amplamente incompleto que é a formação e o crescimento de objetos tão extremos, mas relativamente abundantes, tão rapidamente após o Big Bang, diz o coautor Roberto Gili, também astrônomo do INAF em Bolonha, referindo-se a buracos negros supermassivos. Os primeiros buracos negros, que se acredita terem se formado a partir do colapso das primeiras estrelas, devem ter crescido muito rápido para atingir massas de 1 bilhão de sóis nos primeiros 0,9 bilhões de anos de vida do universo. Mas os astrônomos têm se esforçado para explicar como quantidades suficientemente grandes de combustível de buraco negro poderiam estar disponíveis para permitir que esses objetos crescessem até tamanhos enormes em tão pouco tempo. A estrutura recém-descoberta oferece uma explicação provável. A teia de aranha e as galáxias dentro dela contêm gás suficiente para fornecer o combustível de que o buraco negro central precisa para rapidamente se tornar um gigante supermassivo. Mas como essas grandes estruturas semelhantes a teias se formaram em primeiro lugar? Os astrônomos acham que halos gigantes de matéria escura misteriosa são a chave. Acredita-se que essas grandes regiões de matéria invisível atraiam grandes quantidades de gás no início do universo. Juntos, o gás e a matéria escura invisível formam as estruturas semelhantes a uma teia onde galáxias e buracos negros podem evoluir. Nossa descoberta dá suporte à ideia de que os buracos negros mais distantes e massivos se formam e crescem dentro de halos massivos de matéria escura em estruturas de grande escala, e que a ausência de detecções anteriores de tais estruturas foi provavelmente devido a limitações de observação, diz Colin Norman da Universidade Johns Hopkins em Baltimore, EUA, também coautor do estudo. As galáxias agora detectadas são algumas das mais fracas que os atuais telescópios podem observar. Esta descoberta exigiu observações durante várias horas usando os maiores telescópios ópticos disponíveis, incluindo o VLT do ESO. Usando os instrumentos MUSE e Force 2 do VLT no Observatório do Paranal do ESO no deserto do Atacama no Chile, a equipe confirmou a ligação entre 4 das 6 galáxias e o buraco negro. Acreditamos que acabamos de ver a ponta do iceberg e que as poucas galáxias descobertas até agora em torno deste buraco negro supermassivo são apenas as mais brilhantes, disse a coautora Barbara Balmaverde, astrônoma do INAF em Torino, Itália. Esses resultados contribuem para a nossa compreensão de como buracos negros supermassivos e grandes estruturas cósmicas se formaram e evoluíram. O Extremely Large Telescope do ESO, atualmente em construção no Chile, será capaz de desenvolver essa pesquisa observando muito mais galáxias mais fracas ao redor de enormes buracos negros no universo primitivo usando seus instrumentos poderosos. Mais informações. Esta pesquisa foi apresentada no artigo Teia do Gigante, confirmação espectroscópica de uma estrutura em grande escala em torno do Z igual 6,31 quasar SDSSJ 1030-0524 a ser publicada em Astronomia e Astrophysics, DOI, 10.1051.0004 a 6.361.202.039.045. A equipe é composta por M. Mignoli, INAF, Bolonha, Itália, R. Gili, INAF, Bolonha, Itália, R. De Cali, INAF, Bolonha, Itália, Ivanzela, INAF, Bolonha, Itália, B. Balmaverde, INAF, Pino Torinese, Itália, N. Capellucci, Departamento de Física, Universidade de Miami, Flórida, EUA, Eli Cassarà, INAF, Milão,
Itália, Acomastri, INAF, Bolonha, Itália, F. Cusano, INAF, Bolonha, Itália, Caiosawa, ICUB, Universitat de Barcelona e CREA, Barcelona, Espanha, S. Marchesi, INAF, Bolonha, Itália, I. Prandoni, INAF, Instituto de Radioastronomia, Bolonha, Itália, Sevignali, Dipartimento de Física e Astronomia, Università degli Studi di Bologna, Itália INAF, Bolonha, Itália, F. Vito, Scuola Normale Superiore, Pisa, Itália, G. Zamorani, INAF, Bolonha, Itália, M. Schiabergi, Space Telescope Science Institute, Maryland, EUA, C. Norman, Space Telescope Science Institute Johns Hopkins University, Maryland, EUA. O ESO é a principal organização astronômica intergovernamental da Europa e, de longe, o observatório astronômico terrestre mais produtivo do mundo. Tem 16 Estados-membros: Áustria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, França, Finlândia, Alemanha, Irlanda, Itália, Holanda, Polônia, Portugal, Espanha, Suécia, Suíça e Reino Unido, juntamente com o estado anfitrião do Chile e com a Austrália como um parceiro estratégico. O ESO realiza um programa ambicioso focado no projeto, construção e operação de poderosas instalações de observação terrestres, permitindo aos astrônomos fazer importantes descobertas científicas. O ESO também desempenha um papel de liderança na promoção e organização da cooperação na pesquisa astronômica. O ESO opera 3 locais de observação de classe mundial únicos no Chile: La Silla, Paraná e Chajantor. No Paraná, o ESO opera o Very Large Telescope e seu interferômetro líder mundial no Very Large Telescope, bem como 2 telescópios de pesquisa, o VISTA trabalhando no infravermelho e o telescópio de pesquisa VLT de luz visível. Também no Paraná, o ESO hospedará e operará o Cherenkov Telescope HiSout, o maior e mais sensível observatório de raios gama do mundo. O ESO também é um parceiro importante em 2 instalações em Chajantor, Apex e Alma, o maior projeto astronômico existente. E no Cerro Amazones, próximo ao Paraná, o ESO está construindo o Extremely Large Telescope de 39 metros, o ELT, que se tornará o maior olho no céu do mundo. Também no Paraná, o ESO hospedará e operará o Cherenkov Telescope HiSout, o maior e mais sensível observatório de raios gama do mundo. O ESO também é um parceiro importante em 2 instalações em Chajantor, Apex e Alma, o maior projeto astronômico existente. E no Cerro Amazones, próximo ao Paraná, o ESO está construindo o Extremely Large Telescope de 39 metros, o ELT, que se tornará o maior olho no céu do mundo. Também no Paraná, o ESO hospedará e operará o Cherenkov Telescope HiSout, o maior e mais sensível observatório de raios gama do mundo. O ESO também é um parceiro importante em 2 instalações em Chajantor, Apex e Alma, o maior projeto astronômico existente. E no Cerro Amazones, próximo ao Paraná, o ESO está construindo o Extremely Large Telescope de 39 metros, o ELT, que se tornará o maior olho no céu do mundo. Eu espero que você gostou do vídeo. Deixe seu like e se inscreva-se ao nosso canal e ativar o sininho das notificações. Tchau.